muito obrigado. Sim, eu vou responder as perguntas do seu Max. São não só as perguntas, mas algumas coisas que ele disse. O seu Max pensa que vai vir aqui dizer algumas coisas, só pelo fato dele ser judeu e conhecer hebraico, grego e assim por diante, e nós vamos ficar calados? Não, senhor, seu Max. O senhor está diante dos discípulos de Cacô Filipe. Eu queria perguntar, seu Max, o senhor leu o livro do profeta Cacô Filipe? Pelo menos responda essa pergunta. O senhor leu o livro do profeta Cacô Filipe? Sim ou não? Quer que eu responda agora ou depois? Só responda sim ou não. Não li, não tenho interesse. Se o senhor leu... ler. Não li e não tenho nenhum não leu, interesse mas em ler. o senhor não leu, mas o senhor está aqui para dizer que um homem é falso profeta, é um enganador, é um impostor, é um mentiroso, sendo que o senhor nem conheceu a sua mensagem. A Bíblia que o senhor acredita, que é o livro dos profetas, Jesus que o senhor acredita, ele disse lá em João, no capítulo 7, versículo 50, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus, a qual o senhor diz que acredita, a Bíblia, a qual o senhor diz que acredita, diz em João 7, versículo 50, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Era o que os loucos fariseus e saduceus faziam lá. Chamavam Jesus de Beelzebu, de impostor, de mentiroso, de enganador, mas não queria ouvi-lo. Chamava ele de príncipe dos demônios e assim por diante. Mas quanto a ouvir Jesus, a sua mensagem, eles não queriam. Mas vamos lá a sua pergunta, senhor Max. Onde está o nome Cacô Filipe nas Escrituras? Senhor Max, o senhor é um judeu, o senhor não pode me fazer uma pergunta dessa, porque eu poderia lhe voltar a pergunta. Senhor Max, pode me mostrar em todo o Antigo Testamento o nome Jesus? No Antigo Testamento? O nome Jesus está escrito várias lá? Vezes. Centenas e centenas de profecias que falam sobre Jesus, mas o nome Jesus está escrito lá em Isaías 61, versículo 1 e 2? O nome Jesus está escrito nos Salmos de Davi, nos Cantos de Davi, porque a Bíblia, seu Max, o senhor não pode falar agora. Eu estou falando, está no meu tempo. As Escrituras testificam. Não, o senhor não pode falar agora. Jesus mostrou, quando ele esteve na Terra, que os Salmos de Davi, os Cantos de Davi, e muitas profecias dos profetas falavam sobre ele. Mas o nome Jesus está escrito lá? Sim. O senhor não pode me dar nenhum versículo com o nome Jesus, ou Yahshua, ou Yahshua, ou seja lá como o senhor diga o nome do Messias, não existe lá. Por exemplo, Malaquias capítulo 3, trata-se de João Batista. Isaías 40, versículo 3, trata-se de João Batista. Mas o nome João Batista está escrito lá literalmente, senhor Max? Isaías 49, versículo 6, trata-se de Paulo, mas o nome Paulo está escrito lá literalmente? Eu não entendo como que o senhor é um judeu e conhece bem as Escrituras, me faz uma pergunta dessa. A Bíblia não fala o nome do profeta, a Bíblia fala o ministério do profeta. O nome Jesus foi dado por um anjo a Maria quando ela foi conceber. O nome João Batista foi dado por um anjo ao seu pai Zacarias quando a Isabel estava para conceber. O nome Paulo foi dado para os seus pais quando ele estava para nascer. Mas Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, que Isaías 61, versículo 1 e 2 era o seu ministério, mas o nome Jesus está escrito lá? Não está escrito lá, está escrito o ministério de Jesus, o que esse Jesus viria fazer. Isaías 40, versículo 3, tem o nome João Batista lá? Se tiver, o senhor me diga. Está lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, tem o nome João Batista. Lá tem o ministério de João Batista, a voz do que clama no deserto. Em Isaías 49, 6, tem o ministério de Paulo, a luz das nações e a salvação de Deus. Olha aqui, seu Max, a salvação. A salvação de Deus não está na Bíblia, não está na Torá. A salvação de Deus nunca esteve em livros, nem na Torá, nem no Alcorão, e nenhum livro sagrado. A salvação de Deus é um profeta. Atos 13, 47. Paulo diz, porque assim o Senhor diz, eu o estabeleci para que você seja a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. A salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? É um profeta. Jesus de Nazaré é a salvação de Deus. Moisés, a salvação de Deus. Noé, a salvação de Deus. Jeremias, a salvação de Deus. Hoje, a salvação de Deus é o profeta Cacô Filipe. Bem, quanto à sua outra pergunta, quantos milagres Cacô Filipe fez para ele ser verdadeiro, o senhor também não poderia me fazer uma pergunta dessa. Como um judeu, um rabino, o senhor não poderia dizer isso. Eu estava esperando algo mais do senhor aqui, porque o senhor é um judeu, um rabino. O senhor não pode me fazer uma pergunta dessa. Por exemplo, será que é milagres que faz de um homem um profeta? Se for, pode me dar o milagre de João Batista? A cura de João Batista? O grande sinal de João Batista? E Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas. Cadê o milagre de João Batista? O morto que o João Batista ressuscitou? O leproso que João Batista curou?
o paralítico, o cego, o surdo, o coxo, o aleijado. Qual foi o milagre de João Batista, senhor Max? Senhor Max, o senhor está diante dos discípulos de Jacob Felipe. Diga-me, qual foi o milagre de Isaías? Qual foi o morto que Isaías ressuscitou como Eliseu e como Elias? Cadê o grande milagre de Jeremias, como fez o grande profeta Moisés? Será que é milagres que faz um homem ser um profeta, senhor Max? Ou é um chamado? Moisés era um profeta não pelos milagres, não por causa das pragas, não por causa dos 2 sinais. Moisés era um profeta porque ele recebeu um chamamento, um chamado autêntico de Deus no Monte Horebe. Ali na sarça ardente era o chamado e a comissão de Moisés. Moisés tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma comissão de Deus. Ele tinha uma mensagem que foi colocada em 5 livros. Josué recebeu o seu chamado, a sua comissão, à beira do muro de Jericó. Isaías recebeu o seu chamado quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava o chamado e a comissão de Isaías, e ele colocou a sua mensagem em um livro, o livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, capítulo 2, Jeremias vai contar o seu chamado. Paulo vai contar o seu chamado a caminho de Damasco. Senhor Max, Jacob Felipe recebeu o seu chamado, a sua comissão, assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993. Agora, se o senhor for humilde, se o senhor realmente é um verdadeiro judeu, porque até agora eu estou desconfiado, mas se o senhor for um verdadeiro judeu não olha para livro sagrado. Um verdadeiro judeu irá perguntar: como que o senhor chama? Adonai? Yahvé? Ó Adonai, ó Yahvé, onde é que está o teu profeta? Porque Deus fala pelos profetas. Está vendo? Quanto a outra pergunta sobre o apóstolo, talvez eu responder depois. Mas quero responder o que o senhor disse lá atrás. O senhor disse que Abraão não era um profeta. Mas quando Abraão estava no Egito e Abimeleque tomou a sua esposa, e quando Deus dá um sonho para Abimeleque, diz Abimeleque: o que você fez? Porque tomou a esposa do meu servo Abraão? Ele disse: Senhor, não fui eu, foi ele que mentiu para mim. E Deus disse para Abimeleque: ai de ti, se Abraão não orar por ti, Abimeleque, porque Abraão é o meu profeta. Aí está o profeta Abraão.